Irmãos, nós vamos refletir. Hoje não é uma mensagem assim, é uma reflexão sobre uma categoria de pessoas que não são lembrados. Se são lembrados, no máximo pelos seus parentes. E mesmo assim, os seus parentes não repassam essa lembrança adiante. Qualquer momento que nós vamos pedir oração, aparece pedido de oração por quem está desempregado, aparece pedido de oração por quem está enfermo, aparece pedido de oração para quem precisa de aposentadoria, aparece pedido de oração de todo tipo, de quem você conhece, de quem você não conhece, de quem você já ouviu falar. Isso é normal. Mas tem uma categoria, até porque não é uma categoria benquista, não é uma categoria bem vista, não é uma categoria amada. Não é uma categoria. É uma categoria que, se vai se olhar, de uma certa forma seria preferível ser esquecida mesmo, não ser lembrada. Nós lembramos quando nós vamos almoçar ou jantar, nós lembramos de uma categoria: dos órfãos, das viúvas. Nós lembramos dessas categorias e outras mais, dos missionários. Vai lembrando de outras categorias que a gente lembra, ou se está esquecido, alguém faz a gente lembrar. Morador de rua, necessitados de um modo geral, mas de forma categórica. Morador de rua. Quem mais? Que mais a gente procura lembrar? E já citei, mas o nosso irmão falou de novo: órfãos, viúvas. Que mais? Desempregados, pela empresa. Vai dizendo aí. Ajuda aí. Ajuda. Pelo ministério, pelo pastor, pela família do pastor, pelo vizinho, por quem está indo viajar, para quem está voltando de viagem, para quem está fora do país, do estado, dos enfermos, como já falei. Então a gente lembra. Alguém nos faz lembrar. Mas existe. Quem mais? Agora, veja uma categoria de pessoas que a Bíblia diz para a gente lembrar também. Hebreus capítulo 13, verso 3. Joga na tela. Hebreus capítulo 13, verso 3. A Bíblia diz para nós lembrar de que tipo de categoria? Repita comigo: lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. A carta aos Hebreus
ela foi escrita entre o ano 60 a 62 depois de Cristo. Uns dizem que foi do ano 70 ao ano 100 depois de Cristo. Uns dizem que essa denominação aos hebreus não vem desde o começo, mas foi adotada porque se fala muito sobre os rituais judaicos, e de forma que, mesmo transportando para a questão de Cristo, mas se alguém não tem, ou não tinha, ou não tivesse um conhecimento profundo da liturgia judaica, não ia entender essa carta. Então, por mais que dá a entender que são todo tipo de presos, de um modo geral, mas aqui também, especificamente, quando essa carta foi escrita, havia uma situação de escravidão. Sim ou não? Tinha escravo naquela época? E existia alguns tipos de escravo. Tinha aqueles escravos da casa, tinha aqueles escravos do campo, e tinha os escravos das galés. Que eram as galés? Eram aqueles barcos, navios, principalmente romanos ou gregos, ou de qualquer nação, que era movido não apenas ao vento, mas era movido a remo. Então imagina, para mover um barco pesadíssimo, com esse comprimento aqui dessa igreja, talvez, se não dessa largura, mas quase isso, com mercadoria, com tudo mais. Imagina quantos homens precisava para, na força do braço, puxar aquele navio. E se fosse um navio de guerra, tinha que ser com muita força, com muito vigor, debaixo de chicote. Então uma pessoa, muitas vezes, quando ele era um escravo, seja vencido pela guerra ou de qualquer forma, ali ele estava preso. Porque quando fala de preso, não apenas preso de uma cadeia, numa penitenciária. Preso é toda pessoa que não tem liberdade de ir e vir, de fazer, de contar, de comprar, de vender. Jesus falou de um tipo de prisão, que não é esse caso aqui, mas só para vocês terem uma ideia. Quando Jesus libertou aquela mulher curvada, corcunda, que se endireitou, começaram a criticar ele. Ele disse assim: porventura não era permitido que eu libertasse essa filha de Abraão, que há 18 anos vivia presa? Mas o certo é que, independente do que você possa entender como presos, Hebreus diz, lembra dele. Até porque, vamos dar um exemplo nas prisões do Brasil, não vou nem dizer dos outros lugares. Ai daquele que for preso, ai daquele que for preso. E em outros países é do mesmo jeito e até pior. Muitas vezes, para ele se proteger e não morrer ali, ele tem que se filiar a uma organização ali dentro. Tem cadeia que tem várias organizações. Dizem que a cadeia é a faculdade do crime. A pessoa entra lá, réu primário, por uma coisa pequena, mas ele é praticamente forçado, obrigado a se filiar a uma facção, senão ele morre. E aí quando ele se filia àquela facção, aí tendo a outra facção, ele mata e morre. Eu sei que ninguém gosta de lembrar de presos, porque preso lembra violência. Preso lembra quem? Alguém que cometeu um assalto,
alguém que cometeu um estupro, alguém que cometeu um assassinato, preso, não lembra coisa boa. E psicologicamente, como é que a gente fala? No subconsciente de cada um de nós, quando fala, fulano está preso, e quando alguém chega até nós e diz assim: eu estive preso por tanto tempo, você já fica preocupado. Dificilmente você tem assim coragem, você tem assim disposição para levar para sua casa alguém que já esteve preso, a não ser que seja alguém da sua família, um filho, um irmão. Mas se chegar alguém aqui hoje, agora, aqui está o irmão, está vindo lá do Ceará, da Bahia, não sei da onde, e irmão, ele não tem onde ficar. Tem alguém aqui que pode ceder um cantinho lá para ele passar a noite, que amanhã ele vai para outro lugar? Pode ser que alguém se disponha. Mas se nós falamos assim: está aqui o irmão tal, saiu da cadeia agora, quem pode levar para sua casa? O irmão até deu risada ali. O irmão deu uma risada ali que eu não consegui resistir aqui. E a Bíblia diz: lembrai-vos dos presos como se estivessem presos com eles, e dos maltratados como sendo vós mesmos também no corpo. Aqui na verdade esse escritor, não que nós não devemos lembrar de qualquer tipo de preso, até para orar para Jesus salvar. Agora, irmão, também não adianta. Eu sei que pai, mãe, avô e avó quer o melhor, mas às vezes o cara matou, assaltou, estuprou, vai preso. Pastor, ore pelo meu filho para Jesus tirar ele da cadeia. Não, irmão, eu não oro não. Se ele sair do jeito que ele entrou, sem transformação, quando ele voltar ele está pior. Temos que orar para Jesus ter misericórdia dele lá, ele se converter lá e não ficar pior do que já entrou. Mas de qualquer forma nós não podemos deixar de lembrar, nem que seja para orar, para Jesus ter misericórdia. Mas quem lembra? Quem lembra? No ano 2024, nos 365 dias do ano, eu e você oramos por muita coisa. Oramos por doença, oramos para ter saúde, oramos para Jesus preparar emprego, Jesus abençoar a igreja, Jesus abençoar a liderança, Jesus abençoar as crianças, Mas quem orou pelos presos? E se orou quantas vezes no ano? E esse negócio de esquecer não é de hoje não. José, em Gênesis capítulo 39, verso 20, ele foi preso, foi ou não foi? E depois que ele caiu lá, injustamente, tem um provérbio que os policiais dizem, que na própria cadeia diz assim: todo mundo aqui é inocente. Mas existem realmente pessoas inocentes. Existem pessoas que são presas inocentemente. E existem aquelas pessoas, principalmente se for pobre, o delito dele é para pegar 5 anos, ele vai pegar 10. Ele não tem um advogado bom para defender ele. Se for rico, aí diz que foi um lapso, que foi como é que é? Os psiquiatras vai assinar laudo dizendo que foi um não sei o que, e aí às vezes ele sai um surto psicótico. Agora o pobre, às vezes ele rouba uma galinha que não é para roubar nada, mas ele vai pagar como se tivesse roubado o galinheiro todinho.